Pronto. Olá, boa noite. Estamos aqui em mais uma live de gala, hoje para receber a nossa convidada, professora Nicéa Amauro, que é a presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, negros e negras. Ela é professora de Uberlândia, chegando aqui Margot Ramalhete, chegando a querida secretária da Comissão Estadual da Verdade e da Escravidão Negra do Rio de Janeiro, doutora Cecília Couto, e estamos aguardando aí professora Nicéa Amauro. Uma grande honra e ter, olha aí, ela chegou, ter aqui a querida professora, que é nada mais, nada menos, doutora, presidente da BPN, uma instituição muito honrada. E aí, tudo bem? Oi, Adame, tudo bom? Como é que vão as coisas? Baixe um pouquinho ali para ficar seu rosto bem Você quadradinho. Aí, não tá me agora, vendo? aí. Agora tá? Agora sim, Oi. tava meio encolhido ali. E aí, tudo Ah, tá. bem? Olha lá, Tudo bom. Cecília. E aí, como é que vamos em Minas Gerais e na pandemia? E no Então, controle 70 e quantos hoje? Alguém já sabe? a quantidade de óbitos, É, vamos olhar aqui. acho que é Ah, 70, estava em 70 mil, né? Shirlene Mendes, membro da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra. aqui está Mas estava em falando 70 mil, né? 70.398 óbitos. É. Eu só estou contando agora de mil em mil, porque é 1.200 por dia, né? Então, é um tempo muito triste, né? Sim. E, e aí? Então, doutora, professora Nicéa Mauro, me fale um pouquinho de você, professora doutora, professora da Universidade Federal De de Uberlândia. Uberlândia e, e presidente da ABPN, né? Até novembro. E, e aí, antes da gente entrar na a mulher Uhum. negra, que é o tema da live é a mulher negra até 30 de julho. Então está um desfile de mulheres negras aqui e tem sido muito saudado. E depois a mulher negra, a BPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e a reparação da escravidão. Sempre a gente fazendo a conexão com o assunto da reparação da escravidão, que, aliás, não tem sido feito, né? O pessoal tem falado em racismo estrutural e bababi, bababá, mas a reparação da escravidão é outra caixinha. Professora Nicéa Mauro, e aí? Então, Adame, começando apresentando, né? Para as pessoas que estão online hoje, sexta-feira, digo boa noite, né? A todos, a todas, a todos que nos assistem agora ao vivo e para as pessoas que vão assistir em outro momento, né? Bom dia, boa tarde, boa madrugada. É sempre bom estar conversando com todos e todas e conversando com você também, né, Dani? Eu sou professora na Universidade Federal de Uberlândia, que fica no Triângulo Mineiro. É uma universidade que tem mais de 40 anos, a UFO, e eu leciono lá no Instituto de Química.
a minha formação primeira, né, é bacharel, e depois eu faço o mestrado e o doutorado na área de ciência. E o que me move principalmente nas minhas pesquisas é tentar entender como é o vestibular das universidades do país. Tá dando uma travadinha. Eu não sei se é aí ou aqui. Voltou? Eu desativei os comentários, é ruim, porque o pessoal não pode participar, mas eu acho que está com problema de conexão. Daqui uns 5 minutos eu abro de novo. Tá dando uma travadinha. Ah, tá. Entendo. Eu acho que é aí, porque está só aparecendo onde você está. Não, aqui a conexão ela é bem ruim mesmo. Eu posso tentar mudar da rede que eu estou. Esperar a rede regularizar aí. E aí? Mudou de Oi? rede? Mudei. Melhorou? Melhorou. Então tá, Acho que vamos tentar melhorou. por aqui. Tá bom, vai indo. Aí talvez funcione. O Você que você falava que escutou era por professor. último? Você falou que era professora e que fez o mestrado. Tinha falado, a última palavra que eu vi foi mestrado. Isso, eu fiz o mestrado e o doutorado na área de ensino de ciências, especificamente no ensino de química, aqui em São Carlos, na USP. Então, é bastante raro, né, a gente ver mulheres e negras na área de ciências, e tão raro quanto qualquer outra área de ciências, como biologia, física, vai ser também para a química. Então, eu faço a minha graduação e depois o mestrado e doutorado na química, e agora, desde 2018, eu sou presidente da Associação Brasileira de Pesquisadoras Negras e Pesquisadores Negros, né, a ABPN, que é uma associação científica, uma organização sem fins lucrativos, que congrega hoje quase 3 mil pessoas em todo o país. Né? Nós temos professores de educação básica, alunos de pós-graduação, tanto mestrado como doutorado, que são associados, professores, pesquisadores das universidades, ativistas também, e a BPN atua muito junto com a pauta, por exemplo, de ações afirmativas ligadas à educação, assim como a constituição de currículos que se referencie na história e na cultura dos povos africanos e na história e na cultura dos afro-brasileiros também. Então, eu acho que quando a gente pensa em educação e quando pensa em ensino superior e pesquisa, o nome da ABPN é um nome muito importante, porque vem constituindo diálogos e políticas nesses últimos 20 anos, né? Sim. E está anunciado o novo ministro da Educação, Milton Cunha, um pastor. É o vice-reitor da Universidade Mackenzie. Eu acabei de ver, acho que não faz nem meia hora essa notícia, não deu para eu olhar o currículo e conhecer a pessoa. Você sabe quem é? Você conseguiu ver? Milton Ribeiro, ele é pastor e é vice-reitor da Universidade do Mackenzie. Como não é um nome assim tão conhecido, eu acho que mais uma vez o Bolsonaro optou por uma meia, não vou dizer meia sola, né, mas talvez tivesse nomes mais
expoentes aí, eu vi alguns nomes que tinham sido cogitados, que eram na faixa dos reitores, tinha o reitor do, lá do MICT, né? Alguns reitores, inclusive da área militares, né? Mas, enfim, vamos aguardar aí, ver que coisa que vem. Acho ruim é ter que delinear como um pastor, né? Para ser ministro da Educação. Não sei, a gente não conhece, é mais um que não é conhecido, pelo menos do grande público, né? E vamos Sim. ver que surpresa vai ocorrer daí. Espero que tenha sido checado esse currículo, né? Para a gente não ter que passar outra vergonha como foi a do nosso irmão Decotelli lá, que trouxe primeiro uma grande quando veio a notícia da nomeação dele, ó, que bom, um negro, um pós-doutorado, e aí depois se viu que tinha inconsistências no currículo, mas inconsistências que também ocorreram em muitos outros currículos e que não levaram ao constrangimento que foi a vida dele, né? E a negativa até da própria Fundação Getúlio Vargas, onde ele tinha dado É aula lá. importante, eu acho bastante importante tentar entender, né, o que aconteceu com o Decotelli e o que acontece de fato nas nomeações para os ministérios, né? A gente sabe que não é uma grande novidade se mentir no currículo ou no currículo Lattes, porque a plataforma em si, ela não verifica o que você colocou. Ela só vai entender se você pôs a informação no lugar certo, ou se está deslocado e tal desses lugares, mas não vai certificar isso. Então, você pode colocar qualquer coisa num papel e num currículo, mas normalmente a gente tem que comprovar quando tenta acessar alguns cargos, como, por exemplo, para entrar como professor na universidade ou como ministro, né? Sempre se solicita o diploma. Uma checada lá, né? E aí as instituições, elas têm, de fato, o conhecimento do que é ou não um diploma válido dentro do país ou fora dele. Então, a gente percebe que ele conseguiu estar em vários lugares que deveriam ser ocupados por mestres e doutores, pós-doutores, sem ter, de fato, o papel para provar, mas talvez as instituições não percebessem isso como sendo importante, né? É algo que acontece muito nas instituições particulares. Um diploma de doutor nem sempre é algo extremamente desejado dentro da universidade, porque se paga conforme a sua graduação, né? Se você tem doutorado, é um valor a sua hora-aula, se você tem graduação, é outro. Então, em universidades particulares, eles vão dar preferência para pessoas que são especializados, que têm uma prática, uma vivência sobre a sua docência, mas não necessariamente tenha um doutorado ou um pós-doutorado, porque isso é um encargo a mais para a universidade. Mas quando chega no ministério, ele teria que provar, né? E especificamente a parte mais importante é porque ele mentiu sobre a formação dentro do Ministério de Educação, né? Talvez se ele estivesse para o Ministério da Ciência e Tecnologia, ou do Meio Ambiente, ou da Economia, isso não pesasse tanto, mas para a educação pesa, porque uma das funções do MEC é controlar a certificação dos cursos de mestrado, doutorado, graduação, especialização. Então, é algo que não se espera de um ministro da Educação. E pesa também sobre isso o fato do Decotelli ser um homem negro. Eu tenho certeza que a questão racial também foi um fator bastante importante para o aceite ou não dele nesse ministério. Não sei como seria o trabalho dele, eu sei que
ele já esteve naquele ministério, já esteve atuando em outras pastas. E foi presidente do Fundeb, né? Sim, foi presidente do Fundeb. É sempre importante, né, pegar alguém que já conhece, porque o Ministério da Educação, além de ser um ministério importante, a pandemia, ela faz com que a educação que está sendo feita nesse momento de isolamento social tenha que ser totalmente remodelada, readequada, né, do que aquilo que a gente fazia anteriormente. Então, vamos ter um novo ministro, não sabemos quem é, esperamos que consiga fazer um bom trabalho, porque quando o ministro não faz um bom trabalho, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, nós morremos, né? Então, a gente sempre torce pelo melhor, mas fica preocupado com a falta de envolvimento dele com a laicidade, né? A laicidade é algo que está na mesa e está em jogo, e é muito importante quando a gente pensa em educação e em educação para o povo negro. Professora Aniceia, então, mulheres, a BPN e a reparação da escravidão. Com tudo isso, a gente tem um fundo de educação, né, que é o tema principal da ABPN, né? Os professores lidam com isso. Como é que você começa a desenvolver as primeiras linhas de pensamento sobre a questão da mulher negra na educação, e depois a gente pode falar um pouco da história da BPN, né? E também e como isso se vincula com reparação da escravidão, ou o que você acha da reparação da escravidão, que não é o que eu tenho marcado muito isso. O pessoal tem falado muito de racismo institucional, muito de lugar de fala, mas nada disso faz parte do conjunto, está no cenário, mas isso não é o enfoque da reparação da escravidão. E parece que eu sou um chato que fica falando sobre isso. Mas não é, mas é porque esse trabalho da reparação da escravidão, como sempre chama a atenção a professora Maria Sueli Rodrigues, responsável lá pela Esperança Garcia, ninguém está fazendo, quer dizer, ninguém. Está lá o grupo do IEDO, tem IEDO Ferreira, tem várias entidades e pessoas no mundo inteiro ligadas a essa questão da reparação da escravidão. Mas como instituição, só a OAB tem falado desse tema, ainda que não seja da forma mais desejável, mas tem mantido, e a professora Sueli é uma animadora nesse assunto. Às vezes eu me pego desanimado, ele disse, não, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra, do Conselho Federal da OAB, com as suas 18 seccionais e várias comissões de subseções, é a comissão que mais trabalha dentro da OAB, porque ela fala o que ninguém mais fala, reparação da escravidão. Como é que você vê tudo isso? Então, começando de trás para frente, vou ver se eu não me perdi, né, na pergunta. Mulher. Então, de trás para frente. Quando a gente pensa em reparação da escravidão, nós entendemos o processo de escravização dos negros no Brasil é um processo que dura séculos, né? E a gente vai perceber que a liberdade desses indivíduos, de nós, negros, ela se deu sem uma reparação de toda a violência, toda a violação de direitos, toda a desumanização de nós, negros e negras. Então, para a BPN, por exemplo, a educação ou a reformulação, né, dos conhecimentos que são ligados às populações negras e que foram e são cotidianamente negados para a nossa população, é um processo de reparação. Então, a gente pode falar de alguma coisa bastante interessante, que é o epistemicídio, que é
a morte ou o apagamento de todo o saber, de todo o conhecimento, de toda a importância dos saberes africanos, dos saberes ancestrais que estão na nossa sociedade contemporânea e que a gente, negros e negras e população em geral, que a gente não sabe, né? Porque nos é negado dentro da escola, os professores não falam sobre isso, porque por muitas vezes não conhecem e também não foi ensinado. Então a gente tenta resgatar ou constituir um novo corpo, né, conceitual, um novo corpo acadêmico que consiga levar para todos e todas os conhecimentos da África e da diáspora feita por negros e negras. Esse processo deveria ser impulsionado e entendido como um processo de reparação, porque houve, de fato, um apagamento sobre os nossos conhecimentos, e ele deve ser retomado. Então, nós, da BPN, fazemos isso sistematicamente, como, por exemplo, dentro da revista. A BPN tem uma revista há 10 anos, é um periódico acadêmico que publica textos científicos. Nós temos hoje 4 publicações por ano e 4 publicações regulares, né? E 3 publicações que são especiais. Então, dá um total de 7 publicações com mais de 100 artigos por ano que fala sobre os conhecimentos importantes e relevantes, tanto para resgatar essa história que nos é negada e passar para as pessoas que estão interessadas em trabalhar de fato na reparação dos conhecimentos na sociedade brasileira. Hoje, a revista da BPN tem o ano passado, né, teve mais de 1 milhão de acessos no ano, e a gente teve, nesse último período de 3 meses, que nós estamos, né, em isolamento social, um aumento de 3 vezes, né, 300% no acesso à nossa revista. Então, a gente fica muito contente de poder contribuir sistematicamente com isso, né, porque são publicações que saem quase cada 2 meses, para que as pessoas conheçam. Então, ela é acessível virtualmente, ela é gratuita, tanto para leitura como para publicação também. Então, uma coisa que a gente pensa, reparação, é esse mote que eu falei, e quando a gente imagina o cenário das mulheres negras e da reparação, a gente vai entender, por exemplo, que é importante diferenciar o que aconteceu com as mulheres negras na sociedade brasileira, o que aconteceu com os homens negros. São processos, né, de violência, violação, segregação diferenciados, e a reparação deve também ser diferenciada para nós, mulheres negras. Acho que deu para começar a responder, né? Eu só queria dizer o seguinte, algumas presenças ilustres aqui na sua live. Primeiro, o querido conselheiro federal da OAB de Minas Gerais, que foi presidente da seccional da OAB de Minas Gerais, Antônio Paulo Fabrício. Depois, o querido gerente de comissões da OAB, do Conselho Federal da OAB, Tarcísio Roberto, e agora o axé, né, do Babalaô, Ivani dos Santos, que está aí dando uma passeada na live, da professora Eu queria Nissé. mandar um abraço, um alô para todos, um abraço especial, né, para o Ivani, e dizer que eu estou aqui em Campinas, hoje eu não estou em Minas, eu estou aqui em Campinas, na casa, estou na casa de mãe, aí a gente fez esse cenário aqui, preparou, né, com a sobrinha e tal, e aqui atrás, deixa eu ver se vê, dá para ver melhor agora, aqui atrás é um painel da quinta Semana do Negro, que aconteceu na cidade de Campinas,
mais ou menos em 1982, talvez, Ivan. E aí, essa mocinha do quadro sou eu. Aí eu falei, nossa, mas eu vou colocar ele no quadro. Vai, coloca, cunhada. Põe aí. Aí Naomi França. Eu fui a modelo da 5ª Semana do Negro em 1982. Então a gente vem fazendo movimento, né? Desde então. Nessa época daí, Ivani já tinha 65 anos. Será? Eu acho que ele tinha 15, hein? Eu acho que ele era Ivani já tinha 65 anos nessa época aí. Exatamente. Mas então o doutor Ademir, que vai ver, Ademir Silva, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB de Campinas, vai ver a live depois, que ele avisou, avisa para a Aniceia que eu estou numa outra live, ou num outro não sei o quê, mas que vou ver depois. Né? Beijo também para ele, é uma pessoa muito querida, a mãe gosta muito dele, muito querida também, e luta, né, pelas reparações no estado de São Paulo. O decano. Na cidade de Campinas daí. Também. Eu acho que a gente pode partir para uma proposta também, hein, professora Aniceia? Você fica presidente até novembro. Dá tempo de fazer uma revista BPN só sobre reparação da escravidão, em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, do Conselho Federal do AB? Eu acho que não dá tempo de fazer uma revista, mas dá tempo de propor a revista. Porque a Dami tem um fluxo, né? A gente tem que manter essa tal da regularidade, que eu falei, 4 por ano, ela tem que sair exatamente no dia que a gente falou que vai sair. Porque existem agências que nos avaliam. Então, nós temos uma avaliação bastante alta na CAPES, né? No Qualis da CAPES, e isso é importante para a gente. Mas existe os cadernos especiais que podem ser propostos, por exemplo, para o ano que vem, porque organizar uma revista exige, de fato, bastante conhecimento e bastante trabalho, né? Então, a proposição pode ser feita pelo grupo, com certeza a gente vai acatar e nós vamos conversar e auxiliar todos e todas para que possam escrever. É importante dizer, por exemplo, que você não precisa ser doutor, pós-doutor, pesquisador para publicar numa revista acadêmica. No entanto, o seu trabalho vai passar por uma avaliação feita por doutores e pós-doutores. Então, é importante seguir a regra da revista, ok, seguimos a regra da revista, e ter um conteúdo de qualidade. Então, eu acho que seria uma ótima ideia, fica a proposta aí, chegando na live aí, Clátia Vieira, a coordenadora geral da Marcha da Mulher Negra e do Fórum Estadual de Mulheres Negras, e que é também membro da comissão, entusiasta da Comissão da Verdade da Escravidão Negra. Eu tenho procurado exatamente fazer isso. Eu acho que vou propor uma revista sobre essa aqui na OAB, já está acertada, e uma outra, mesmo que demore mais, não seja... A gente pode acertar isso com o professor Kleber e mais para frente, mas eu tenho sentido muita falta desse tema. E por mais que a gente tenha se esforçado na comissão esse tempo todo, eu vejo que as pessoas não... A Cláudia outro dia estava dizendo isso. Elas não conseguem perceber a diferença das propostas de reparação da escravidão e que a professora Sueli falou, jogou para as propostas da Comissão da Verdade de Justiça Transitiva da África do Sul, né, com as propostas do racismo do cotidiano, ou agora o que está muito na crista da onda, que é o racismo estrutural, o racismo institucional, e que, na verdade, não se confundem com as propostas de reparação da escravidão. São coisas diferentes, como se confunde também com o racismo do cotidiano.
é de outra época, como se não se confunde os trabalhos em relação ao trabalho escravo contemporâneo. E é outra coisa, né? E aí vejo isso com muita confusão na cabeça de muita gente. Eu entendo que nós não falamos muito, né, dentro do movimento social em geral, dentro do movimento negro, sobre reparação. Não entendo que seja uma pauta principal. Quando você vai dizer que ouve as pessoas falarem, confundirem, né, sobre racismo no cotidiano, sobre racismo estrutural. Então, é mais essas pautas que a gente está conversando agora. O que eu fico pensando é qual seria a contribuição da ideia de reparação para o fortalecimento do movimento negro. O Iedo Ferreira fez uma live aqui, ontem ele fez uma outra com a velha guarda lá, o Amaury Mendes, a Joselina. Eu assisti aqui até tarde da noite. E eu assisti também no Repeteco. E na live que a gente fez, ele foi direto. Adame, nós não podemos ficar só no denuncismo do racismo, porque as pessoas estão denunciando o racismo desde 1935, na frente, antes da Frente Negra Brasileira, mas tem alguns episódios do Abdias que eu acho fantástico. Ele quebra não só o episódio lá do clube, aí em São Paulo, não é em Franca, né? É perto de Campinas, onde ele quebrou lá o clube, que não deixaram ele entrar, e também uma barbearia que ele contou o caso quando ele foi receber, na década, sei lá, de 90, uma homenagem lá no Instituto dos Advogados Brasileiros, e aí foram ler o currículo dele, foi um tempão para ler o currículo dele. Quem leu foi até o Carlos Moura. E eu não conhecia muita gente, fiquei ali ouvindo o currículo do Abdias. E aí, um amigo dele, que era jornalista, que eu não me lembro mais o nome, foi lá e contou a história da sapataria, que era uma sapataria de um italiano, e que o italiano disse que não ia atender o Abdias, que estava sentado lá para engraxar o sapato, acho que eles eram do Exército, e aí a Raimad faz uma conceição, porque ainda estamos denunciando o racismo. Eu acho que as coisas elas caminham juntas. O racismo precisa ser denunciado. E tem uma outra turma que tem que se dedicar às propostas de reparação da escravidão. Uma coisa não exclui a outra. O que não pode é ficar só num denuncismo. Entrando aqui minha sobrinha Ana Clara, aí, lá de Brasília. Então, eu acho que essas coisas são muito interessantes. Seria muito bom que a BPN ingressasse nessa, porque por que eu resolvi sair do campo único das ações afirmativas? E eu queria que você comentasse isso. Porque elas se revelaram muito poucas frente ao horror do Holocausto negro e a diáspora africana. Então, quando a gente pensa em ações afirmativas e como ela se dá na atualidade, nós vamos entender que o alcance dela é importante, mas ele é limitado. Então, é algo que vai ser construído e está sendo construído no tempo e com o tempo. Em especial, as ações afirmativas que alocam cotas dentro de concursos públicos ou que alocam cotas dentro das processos seletivos para ingresso nas universidades federais ou nas universidades estaduais. Então, ele tem um campo de limitação, um campo de atuação que é limitado, sim. Eu acho que pensar nas ações afirmativas como uma forma de reparação, eu entendo como sendo importante, mas não necessariamente é a única forma de reparação. Então, às vezes, nós confundimos e dizemos que cotas e reparação são sinônimos, mas, na verdade,
não são, né? Tem um limite. Eu acho que a reparação que nós precisamos, ela vai para além das cotas. E para que as cotas Claro, sejam é efetivas, muito nós pequeno. vamos, como ela tem essa limitação, nós vamos precisar de muito tempo e muito engajamento e políticas atreladas. Por exemplo, quando eu estou na universidade, o aluno chega pela cota, o aluno negro, a aluna negra, o aluno negre, chega lá e ele não consegue se manter. Ele entra, porque a cota garante a entrada, mas a permanência é algo que a universidade e o Ministério da Educação e os gestores têm que pensar para que essa cota seja de fato efetiva. Porque não é só a entrada, é a permanência, é o êxito, é o que vai se fazer depois, o aluno sai de lá com o diploma e qual local ele vai ser aceito para trabalhar e qual vai ser o salário dele, qual vai ser a projeção dele dentro da empresa, da organização, como isso vai se dar. Então, eu preciso de coisas além das cotas para que eu tenha, de fato, a reparação efetiva. E dentro do sistema educacional Professora é interessante doutora, pensar assim. Oi. professora doutora Nicé Amaro, você já ouviu falar de um cidadão chamado Ronaldo Gonlewski? Ele foi vereador aqui do Rio de Janeiro, é um líder da comunidade judaica, meu amigo, tem um programa, e volta e meia ele me convida para ir lá, chamado Confrontos, tem um monte de bolsonaristas lá, que é o eleitorado dele, ele já foi vereador, e fizemos um ótimo debate na Hebraica do Rio de Janeiro, sobre Holocausto Judeu e reparação da escravidão negra. Convergências e desafios, onde ele apresentou um filme importante dele, que eu assisti emocionado, Judeus Negros da Nigéria. Aí ele está passando aqui, eu sempre passo na live dele, porque a gente não está podendo ir, estamos dois trancados, fizemos outro dia uma live, e aí ele passa aqui, ele passou e deixou a seguinte pergunta aqui, meio chavecada. Ô Humberto, onde é que você acha essas lindas brasileiras? Então, que é a professora doutora Nicéia, presidente da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros aí. Tal de Ronaldo Gonlewski, que ele fez outro dia uma live com o Ademir também, e ele propõe a junção das lutas da comunidade judaica e da comunidade negra. Então, ficou aí, tá aí o convite para fazer a parte da live dele, que amanhã ele vai dizer assim, por favor, me passa o contato para eu convidar a professora para fazer a live lá no programa. E o programa dele vai para os judeus do mundo inteiro. Agora a gente está fazendo live aí. Então, já fica aí esse contato do Ronaldo Gonlewski. Bem, então, eu acho que a gente está caminhando para um ponto da reparação. Queria que você dissesse como é que, a 15 minutos do final da live, porque a gente tem que ficar de olho no relógio, para não perder e não perder não perder a live. Nicéia, sua linda, saudades mil, Renata Toledo. Renata, beijo, beijo. Então, eu queria que você aproveitasse esse final aí e fazer essa apreciação do mês das mulheres, 25 de julho, que a gente está dedicando essas lives todas, e está sendo ótimo, porque está tendo uma ótima aprovação, a questão das mulheres negras no Brasil, a luta das mulheres e a questão da organização e articulação do movimento Mulheres Negras. Ok, para a gente já fechando, né? Uma hora parece 15 minutos bastante... ainda. Uma hora parece bastante tempo, mas
quando o papo é agradável, passa rapidão, né? Obrigado. Rapidinho, nossa, dá para ficar mais uma hora aqui. Então, eu entendo, Adame, a ABPN, né, a associação, como uma entidade basicamente de mulheres negras. Então, a gente tem o cadastro dos pesquisadores, das pesquisadoras. Hoje nós somos 3.000 indivíduos associados, e desses 3.000, aproximadamente 70% é de mulheres. Nós nunca conseguimos passar de menos de 65% em todo esse tempo que nós estamos à frente da associação. Quando eu digo nós, eu falo de mim e da professora Anita Canavarro, que também faz a gestão colegiada, né? Eu fico sempre brincando que nós somos uma mandata, né? Então, eu e ela juntas para organizar e para gestar essa associação que é majoritariamente feita por mulheres negras. E as nossas gestões pensaram muito em dar projeção e visibilidade às pesquisadoras dentro do cenário nacional. Então, a gente vai ter uma novidade agora para o final da gestão muito bonita que a gente está organizando há mais de um ano, mas eu não vou falar agora não, porque ninguém sabe, é surpresa, que joga mais luz nisso, né, que é a visibilidade e a projeção das mulheres negras. Quando eu penso em pensamento sistematizado, quando eu penso em ciência, normalmente vem o nome de algum homem, vem o nome de algum homem branco, mas isso não é necessariamente a realidade, né? Nós temos muitas mulheres negras que são potências em diversas áreas de conhecimento, mulheres negras cis e trans, que transformam e informam a todos e todas sobre a população negra. Então, para a gente estar nessa associação e perceber que tudo que a gente faz, tudo que se pensa, tudo que se imagina tem uma adesão muito grande da sociedade e principalmente das mulheres negras, porque na academia a gente vai perceber que nós somos, de fato, quem faz e quem importa para o avanço das lutas antirracistas dentro desse local. Então, assim, importantíssimo imaginar as mulheres negras dentro da BPN, dentro do cenário educacional, dentro do cenário acadêmico, né? E entender que ocupar esse espaço é deixar de ocupar outros espaços. Então, o corpo da mulher negra sempre foi colocado em locais determinados, e esses locais, muitas das vezes, não entendiam a mulher negra como um sujeito que produz conhecimento e que informa. Então, quando você é menina e quer ser cientista, alguém em algum momento vai dizer que você não é capaz, que isso não é importante, que o importante é você fazer outra coisa. E a gente sabe que é uma mentira, e que nós, mulheres negras, somos lindas, somos inteligentes, somos potentes, somos organizadas, somos focadas, somos o poder. Tudo de lindo e tudo de bom. Então, é importante, né, estar nesse lugar e entender que nós estamos avançando e caminhando para que nós tenhamos cada vez mais e mais e mais mulheres negras produzindo conhecimento, para que a gente tenha, de fato, uma reparação para todos nós, negros e negras. Muito bom você falar isso, porque entrou na live aqui a minha querida vice-presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro e que também é vice-presidente da OAB Mulher. Ela é nada mais, nada menos que a sobrinha da Ivete Sacramento, primeira reitora lá da UNEB, que vai fazer a live no dia 26. E para a Flavinha Ribeiro, que entrou aqui, minha querida vice,
ela vai fazer a live do dia 25, porque ela é uma pessoa muito querida, entrou também o querido Dr. Rui Siqueira, mas a Flávia é uma pessoa muito especial que há 3 anos atrás não sabia onde é que era a OAB. Aliás, você viu ela outro dia lá na reunião, né, da coalizão, quando ela abriu o vídeo no finalzinho da reunião da coalizão e mostrou que veio, né? E causou tremores lá. Então, a minha sugestão para que você faça uma live com ela, porque ela é uma pessoa... É o melhor projeto da comissão daqui, eu acho, e está indo para a Comissão Nacional. A pessoa conseguir ficar entre comissões políticas, que são, ao mesmo tempo, muito objeto de muita atenção, e você ir levando lá com calma, e avançando, e é uma arma secreta, minha arma secreta. Então, nós viemos, e boa de briga, nós viemos lá do Frente Favela Brasil, e ficamos lá na OAB, e agora ela vai para a Comissão Nacional, que é um espaço muito estratégico, isso que eu digo. A Clátia também é fanzoca. Outro dia, na live da Clátia, a gente está assim, a Flávia é a nossa arma secreta, é muito estratégico. Então, é uma advogada jovem, mãe, a foto dela que saiu naquela voou o Brasil inteiro lá, ela dando de mamar num congresso para mais de 60 candidaturas, pré-candidaturas negras, né, que foi um evento que a gente fez na OAB e que eu estava de licença, não pude participar. Mas, enfim, então eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando em cima essa verdadeira ode que você fez às mulheres negras e que eu estou de pleno acordo, e por isso a live das 19 horas está esse desfile de mulheres negras e do país inteiro, de todas as idades, de todos os contextos, não só na área de direito, não. Então, olha aqui, entrou uma outra aqui, queridíssima, que é a Margot Remalhete. A Margot está fazendo um trabalho tão fantástico, ela é a regadora das sementes das comissões da verdade da escravidão negra que estão sendo implantadas no sul daqui do Rio de Janeiro, que vai lá de Resende a partir do Alferes. A gente monta a comissão lá, faz aquele fuxico todo de começar a criar uma comissão, aí entra a Margot. E a Margot vai organizando, ela não é advogada. Com isso, nós já montamos 16 comissões da verdade da escravidão negra, e estamos montando agora o consórcio das subseções para levar a história de Manuel Congo, e por pressão delas, elas querem incluir a Mariana Crioula também, deu uma confusão danada, mas o nosso projeto é do Manuel Congo, mas elas querem a Mariana Crioula junto, e são momentos diferentes. Mas a gente vai levar. Então, eu acho que eu faço parte, com muito orgulho disso, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro. Olha aí, falando nela, ela entrou. Ivete Sacramento, primeira reitora da UNEB, que montou, eu achava que eram 17,24, ela estava dizendo que é um número, na época, e ainda hoje é minha candidata a ministra da Educação. Se colocasse ela lá, ia ser muito melhor do que esses manés todos que estão aí. Ivete Sacramento faz a live do dia 26 também, minha queridíssima. Né? E é tia da Flavinha. Então, eu acho que a gente está chegando em... Faltam 6 minutos para o final teórico da live. Eu quero dizer que eu sempre começo a me despedir já antes, porque se cortar, eu já me despedi. Sim. E já estou despedido. E aí eu quero deixar esses minutos todos que faltam, até a hora que aparecer um reloginho aqui, para você... sou cria da Universidade Pública e fundadora do NEAB, da Universidade Federal de Juiz de Fora, baderneira com orgulho, Margot Ramalhete, de Minas Gerais. Então, quero dedicar esse tempo todo aí, são 5 minutos, para você falar o que você quiser, querida
presidente da ABPN, dizer que foi um prazer e um orgulho fazer esses momentos aqui, nessa discussão de mulheres, reparação da escravidão, e a ABPN, né? Passando tudo pelo fundo da educação que tantos falam, mas é tão difícil se implementar. Pode falar, por favor. Adame, eu gostaria de agradecer, né, o seu convite para estar aqui na live. Agradecer a todos, a todas e todas que passaram por aqui, ou que acompanharam, que estão vendo a live até esse momento. Muito obrigada. A gente conversou sobre coisas importantíssimas, como mulher negra, como reparação, como educação. Falamos sobre a ABPN também. Agradecemos aos membros e às membras dos NEABs e grupos correlatos que fazem parte do CONEAB ou que não fazem parte do CONEAB ainda e gostariam de estar fazendo parte, aos nossos associados, às nossas associadas. Muito obrigado por vocês estarem aqui conversando com a gente. Beijinho para a Renata, beijinho para o Babá, para a Marcinha, amo, faz tempo, saudade, e muitas outras pessoas que são da minha rede e que estiveram aqui. Eu acho importante estabelecer esse diálogo, indico sempre o seu nome, que nos assessora e nos acompanha nas questões jurídicas da ABPN há bastante tempo, está com a gente. A gente sabe que o embate que nós fazemos é um embate teórico, mas ele também, às vezes, vai acontecer no cenário jurídico, e é por isso que a gente precisa de advogados e advogadas que entendam, né, sobre as questões raciais e sobre os direitos das mulheres, dos negros e dos trabalhadores em geral, para que a gente tenha, de fato, uma justiça assegurada. Então, dentro da BPN, quem nos assessora é o Humberto Adame, o Giovanni também, não passou por aqui, mas deixo o abraço e agradeço sempre, né, os embrólios que eles nos tiraram, e nós temos certeza que vamos precisar sempre dessa assessoria, porque cada vez mais a nossa vida vem sendo judicializada, né? Então, como não é especialidade de ninguém, até os advogados têm dificuldade de entender a lei. Uma instituição do tamanho e do porte, da importância e da relevância da ABPN precisa de companheiros e de como você. Tá? Então, muito obrigada. Gostei muito de estar aqui. Agradeço demais o convite. E sempre que perguntar, a gente... Muito obrigado, professora. Só registrando aí a passagem do diretor de pesquisa e documentação, o Aderson. Vamos fazer a revista sobre reparação da escravidão e a gente pede que a ABPN indique a bancada dos avaliadores dos artigos. E aí pode ser feito assim. A gente tem uma revista de pesquisa e documentação. O Aderson é o diretor do Centro de Pesquisa e Documentação da OAB do Rio de Janeiro. A gente está para fazer essa revista eletrônica sobre reparação da escravidão. E aí talvez pudesse trabalhar com a indicação pelos pesquisadores da ABPN, porque no livro que a gente fez, que é esse daqui, não mostrei os livros, acabando o tempo. Quilombolas, né? A gente fez com alguns pesquisadores da ABPN, no outro mandato da querida professora, e aqui é o negócio do quilombo do Manuel Congo, que nós vamos levar para lá Insurreições Livres. Eu estou atento aqui, um olho no relógio, outro aqui, e ver as coisas que estão surgindo aqui. Só registrar a doutora Shirlene também, que passou aqui, e o doutor Adelson. A gente faz uma revista sobre a... Querida, beijo grande.
grande abraço aí para a querida e doce Minas Gerais. E nos vemos na segunda-feira. Vem a Diva, do dia 4 de setembro, Diva para falar sobre a mulher, a escravidão e as questões da escravidão. Agora, na AB, rolando 30% das cotas negros nas chapas das eleições da OAB. Tchau, obrigado, até logo. Pessoal, Tchau, um abraço. obrigado. Tchau. Tchau para todos. Vamos encerrar. Tchau.